Saudações, meus caros BV especialistas, Butini quem fala, e hoje nós vamos tratar de relacionamento nas tabelas do Power BI. Bom, para começar, o que são relacionamentos? Tá? Relacionamentos nas tabelas do Power BI são as referências que cada tabela faz em outra tabela. Né? Isso é muito importante na hora de aplicar os filtros na segmentação de dados. Vou explicar para vocês direitinho como fazer isso e como funciona cada tipo de relacionamento, ok? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é carregar os dados. Os dados que nós vamos carregar são também tabelas de Excel. São dados mais simples. Então, o que eu vou fazer? Aqui em página inicial, vou clicar em importar dados de uma pasta de trabalho do Microsoft Excel. Lembrando que esses dados vão estar na descrição do vídeo para serem baixados, tá? E também lembrando, deixem o like, se inscrevam no canal para não perder nenhuma atualização do nosso canal. A gente está sempre postando vídeos novos de boas dicas de Excel e Power BI, de vídeos rápidos que pode ajudar você no seu projeto, ok? Bom, voltando para o vídeo. Abriu a caixinha de diálogo, vou escolher meus dados. Está aqui ó, os dados, cliquei em abrir, ele vai abrir uma caixinha para me escolher as tabelas que eu vou carregar, ok? Aqui eu tenho 4 tabelas, DRE, o plano do centro de custo, plano de contas e o razão. Eu vou precisar, nesse caso aqui, de 2 tabelas, que é o plano de contas, marquei ela, e o razão. Vou explicar direitinho depois por que eu escolhi essas duas, ok? Vou clicar em transformar dados, para mim editar os dados antes de jogar para o Power BI. Com isso ele vai abrir para mim o Power Query. Expliquei nas aulas anteriores, o Power Query é uma ferramenta poderosíssima na edição de dados, de forma a fazer gravações de sequências SQL que vai transformar os dados de forma muito intuitiva e inteligente, ok? Vamos aqui então para o plano de contas. Selecionei o plano de contas. Quais colunas que eu tenho? Conta, descrição da conta, nível, código DRE e coluna 5. Conta, eu expliquei isso aqui no canal, sempre gosto de colocar a coluna de conta em texto. Por que, Butini? Porque preserva a estrutura da linha de informação que tem ali dentro da conta. Porque a conta é formada, a conta contábil, ela tem uma hierarquia a ser respeitada. Quando eu coloco em número, essa hierarquia acaba se perdendo. Quando eu mantenho a estrutura em código de texto, essa hierarquia se preserva, ok? As outras colunas eu não vou precisar muito. Essa coluna 5 é uma coluna vazia, não tem nada nela. Vou excluí-la. Como que eu excluo, Butini? Clicando no botão direito, remover. Removi a coluna, aqui eu não preciso fazer mais nada. Vou então para o razão. Aqui no lado de esquerdo, cliquei no razão e eu tenho uma série de informações. Data, está no formato de data, vou manter. Conta, lembre-se que essa conta aqui é a mesma conta aqui do plano de contas. Então, eu vou manter o mesmo padrão. Vou colocar ela em formato de texto. Coloquei em formato de texto, a estrutura permanece. Centro de custo, mesma coisa, coloquei em formato de texto para preservar a estrutura do centro de custo, que é 1 dígito, ponto, 2 dígitos, ponto, 2 dígitos, ponto, 2 dígitos, ok? Finalizando, eu tenho descrição, valor, descrição em formato de texto, correto, valor, formato de número decimal, correto. Coluna 6 está vazia, eu não preciso dela, clico com o botão direito em cima, remover a coluna, ok? Feito esse tratamento, pessoal, pronto, agora é só salvar, fechar e aplicar. Feito isso, agora ele vai aparecer, vai mandar essas tabelas já transformadas para dentro do Power BI. E é aí que a gente vai ver como funciona a questão do relacionamento. Deixa eu vir aqui na aba de dados para mostrar para vocês o que nós temos aqui. Nós temos o plano de contas, que é a estrutura
do plano de contas, ou seja, cada linha é uma conta contábil com sua estrutura, né? Aqui a estrutura é a coluna de conta, a descrição, que fala a natureza dela, e o nível, se ela é sintética ou analítica. E o razão, deixa eu ir no razão aqui. Razão, a gente tem a coluna de data, coluna de conta, que é a mesma conta lá do plano de contas, ok? E, voltar aqui, e coluna de nível, deixa eu voltar para razão, centro de custo, que nós não vamos utilizar nesta aula, a descrição desse lançamento e o valor. Botinho, o que é esse bendito razão? Razão, pessoal, para quem é fora aí do métier aí da contabilidade, razão é um registro diário de atividade a atividade da operação contábil. Então, se eu fiz uma compra, esse registro é feito no razão. Então, aqui ele é registrado a data, a conta onde foi registrado esse valor, o centro de custo onde ele foi registrado, a descrição e o valor dele, tá? Então, razão ele é um banco de dados de toda a operação contábil num determinado período de tempo, ok? Se vocês tiverem mais dúvidas em relação ao que é a razão, qual a importância dele para a contabilidade, fica ligado no canal que vem vídeos aí explicando isso, esses conceitos da contabilidade, não perca não, ok? Bom, feito isso, então a gente tem duas tabelas, plano de contas e razão. E eu preciso relacionar uma com a outra. Como que eu faço isso, Botinho? Bom, primeiro, a gente tem que definir qual é o ponto de encontro comum entre as duas. O que as duas têm em comum? Bom, olhando rápido assim é até fácil de identificar, né, gente? O plano de contas, a gente tem a estrutura da conta e a descrição da conta. E no razão, a gente tem o quê? Conta. Essa é a mesma estrutura da conta que está lá no plano de contas. Então, o que eu preciso fazer, e vamos colocar aqui em linguagem de Excel, é fazer um PROC-V. Um PROC-V do plano de contas com razão, né? Para tudo que eu filtrar no plano de contas, ele replicar esse filtro para o razão. Mas como que eu faço isso, Botini? Muito simples, pessoal. Eu estou aqui na coluna, na abinha dados, vou para a abinha modelos. Quando eu clico em modelos, ele me mostra as duas tabelas. E vocês percebem aqui que já tem uma relação aqui criada entre as duas. O Power BI ele é tão intuitivo que ele já criou essa relação. Se eu passar o mouse em cima aqui, ele evidencia para mim qual a relação que está sendo feita. E a direção dessa relação. Tá vendo essa setinha aqui? Essa setinha aqui indica a direção em que o filtro é aplicado. Vou dar 2 cliques aqui para abrir essa relação para vocês verem. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma relação entre o razão e o plano de contas. E ele está fazendo uma relação de um para muitos, numa direção única. Vou explicar. Para explicar, eu vou cancelar aqui e vou excluir esse relacionamento. Vou clicar com o botão direito, excluir. Sim, ok, não tem mais relacionamento nenhum. Eu tenho as duas tabelas aqui, plano de contas e razão, e não tenho relação nenhuma entre elas. Para mostrar como que isso funciona, primeira coisa, vou vir aqui, vou pegar uma tabela, jogar aqui para dentro do nosso dashboard. Vou jogar aqui a conta contábil, a descrição da conta. Joguei a descrição da conta. Então tem todas as contas contábeis aqui, bonitinho. E vou pegar do razão o valor. Quando eu fizer isso, teoricamente ele deve me falar o valor registrado em cada conta, independente de seu período. Será que isso vai acontecer? Vamos ver. Peguei, arrastei, joguei. Olha que coisa estranha. Apareceu o mesmo número. Deixa eu só mudar o formato aqui, para ficar mais fácil da gente visualizar. Apareceu o mesmo número para todas as contas. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil
a gente ver também, né, pessoal? Olha, o mesmo número para todas as contas. Será que está certo, gente? Provável que não, né? Por que isso aconteceu, Butini? Justamente porque não há um relacionamento entre essas duas tabelas. E como que faz para resolver isso, Butini? Vamos lá. Na BIA de modelo, vamos voltar aqui na BIA de modelo, só gravem essa tela aí, ó, para ver o número, ó, 111.543. Gravem esse número para a gente ver como que ele vai se comportar no futuro, tá? Então vamos aqui na BIA modelos e vamos estabelecer uma relação entre uma tabela e outra. E como que eu faço isso, Butini? Muito simples. Tá vendo aqui, ó? A conta é a nossa relação, é o nosso ponto de encontro. Então a mesma conta, que é o código da conta do plano de contas, é o mesmo código de conta que está no razão. Então eu consigo relacionar um com o outro. E como que eu faço isso? Só clicar em conta, segurar botão esquerdo do mouse e arrastar. E colocar sobre a linha que eu quero relacionar. Soltei, ele cria a relação. Ele criou uma relação, deixa eu entrar aqui, dar 2 cliques para entrar nela. Ele criou uma relação, deixa eu só inverter aqui, pessoal, para vocês ficarem, para entender o que aconteceu. Ele criou uma relação entre o plano de contas e o razão. Tá vendo que as duas colunas aqui estão sobressaltadas? Ou seja, ele relacionou a coluna conta do plano de contas com a coluna conta do razão, numa relação de 1 para muitos, ou seja, uma conta do plano de contas filtra várias contas do razão, ok? Numa direção única, ou seja, o filtro funciona apenas do plano de contas para o razão e não do razão para o plano de contas, ok? Feito isso, dou ok, relacionamento criado. Agora vamos lá para o nosso dashboard, vamos ver o que aconteceu lá. Cliquei, olha que legal. O que ele fez aqui? Ele de fato estabeleceu uma relação. Então ele filtrou valor, conta a conta e quais valores que estão lá dentro. Então eu sei que na conta de água eu tenho 52.390, na conta de energia elétrica 68.250 e por aí vai, somando um total de 111.543. Então aqui vocês percebem que ele fez uma relação quase que instantânea, intuitiva entre uma tabela e outra. Então tudo que eu filtrar naquela tabela vai ser filtrado na tabela do razão. O filtro funciona para todas as linhas. Então quando eu faço um filtro de conta para conta, toda conta que eu filtrar aqui no plano de contas, ele vai espelhar esse filtro na tabela de razão. E aí a gente consegue montar os nossos visuais, os nossos dashboards usando essas tabelas, o que eles chamam de tabela dimensão, né? Deixa eu explicar direitinho aqui como é que funciona. No linguajar do Power BI, nós temos dois tipos de tabelas. Tabela fato e tabela dimensão. Tabela fato é onde o fato ocorre, que é onde está o razão. O razão é um fato contábil. O razão é um registro desses fatos contábeis. Então, o razão é uma tabela fato. E o plano de contas é uma tabela de referência. Então, ele é uma tabela de dimensão. Ele vai dimensionar o fato dentro da tabela fato. Então, ele faz o filtro dentro da tabela fato. Por isso que nós temos esses dois conceitos de tabela fato, tabela dimensão. Por isso que funciona e é muito interessante, é muito intuitivo vocês usarem esse tipo de relação e usarem ela de forma correta. Porque uma relação feita de forma correta, ela influencia todo o nosso relatório. Ok, pessoal? Bom, é assim que é feita a relação, vocês perceberam que é bem simples, né? Mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai mostrar como é tratar grandes bancos de dados com várias relações diferentes, com muitas relações entre tabelas, e uma forma de separá-las de forma intuitiva
e vocês vão ver como que é interessante trabalhar com isso, ok? Bom, para o vídeo de hoje é isso. Não deixem de dar o like, não deixem de se inscrever no canal, é de graça, nem dói o dedo, mas para a gente é muito importante, ok, pessoal? Bom, um abraço do Butini e fiquem com Deus.